Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby. Na aula de hoje eu vou falar sobre gems. Então a gente vai ver bastante coisa sobre gems na aula de hoje. Vamos ver o que são as gems, vamos ver como criar as gems e como utilizar elas em seu projeto. Também eu vou mostrar para vocês como vocês podem armazenar ela na internet para que outras pessoas possam utilizar a sua gem. Vou mostrar para vocês quais são os repositórios de gems e vou mostrar para vocês na arquitetura de um projeto como que vocês utilizam essas gems. Tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Gems. O que são gems? Quando utilizar? Bom, basicamente o que você tem que ter na sua cabeça é que uma gem são libs que você vai criar, pedaço de códigos que você vai criar para ser utilizado depois, né? Libs, o que seria uma lib? É uma biblioteca, algo que você vai criar, uma library que você vai criar e que você vai utilizar depois. Então, o tipo de bibliotecas que você está criando para utilizar depois no seu projeto, ok? Para quem já trabalhou com Java, sabe que o ponto .jar é uma lib. Para quem já trabalhou com, aqui no caso de Java, né? Para quem já trabalhou com C#, sabe que o ponto .dll também é uma lib, para quem trabalhou com C#, ok? Essas libs muitas vezes costumam ser grandes, e aí a gente dá o nome para essas libs grandes como frameworks. Por exemplo, Rails é um framework. Por exemplo, Active Record é um framework. Nesse framework você tem um conjunto de gems lá dentro, um conjunto de libs lá dentro que formam uma função e que cria-se um padrão de código, uma espécie de API, para que você possa utilizar ela, ok? Então, lib basicamente são bibliotecas que você vai criar para resolver pequenos problemas. E aí, uma gem é basicamente uma lib que você vai preparar para usar em vários projetos. Às vezes você vai criar uma função que você utiliza em um projeto, mas você tem outro projeto em comum que você utiliza. E aí você faz o quê? Normalmente você copia aquele código, cola em um projeto, copia aquele outro código, cola em outro projeto, duplicando aquela solução que você criou. Então a melhor forma que você tem para utilizar ele em um único repositório é criando então as gems, criando essas libs. Você tem várias formas de utilizar as gems. Você pode simplesmente criar uma gem e utilizar ela no seu IRB, ou seja, no seu environment do Ruby. Então, se você instalou o Ruby na sua máquina e digitar o IRB, você vai ver que vai abrir lá um console com um cursor piscando para você começar a digitar. Essas são as libs, são as gems que estão no seu sistema. E essas libs que estão no seu sistema, você pode simplesmente utilizar quando você instala ela. E aí, como que você instala uma gem? Colocando o comandinho gem install. Quando você utiliza o comando gem install, ele basicamente vai pegar todas as libs que tem na internet e instalar na sua máquina. Ou gem install o nome da gem. Ele vai procurar nos repositórios que você tem, ou vai procurar no local, no file, no local, no arquivo local que você deixou, ou em algum repositório da internet para fazer essa instalação. Depois que ele faz a instalação, no seu environment, né, no seu ambiente lá de desenvolvimento, ou no seu IRB, você vai ter condições de utilizar então aquela gem, ok? E aí basicamente você vai utilizar as funções que está lá na documentação daquela gem para que você possa utilizar, ok? Muito bom. Agora, como utilizar uma gem em uma aplicação? Em uma aplicação você tem o arquivo chamado gemfile, né? Que é o arquivo que gerencia todas as versões de gems, todas as libs que você tem em seu programa Ruby, né? Ou em seu programa Rails, ou seja, qualquer programa que você estiver fazendo em Ruby, você tem lá esse gemfile, que basicamente é uma gem que utiliza esse gemfile para instalar outras gems. E essa gem se chama Bundler, que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Então ela é responsável por baixar todos os pacotes que você configurou e instalar em sua aplicação. Então quando você configura o seu arquivo gemfile na sua aplicação, você fala a lista de gems que você vai utilizar para essa aplicação. Você pode utilizar os gems de vários jeitos. Você pode simplesmente falar que essa sua aplicação ela vai referenciar a um arquivo local, né? Uma pasta, né? Um folder local onde vai estar a sua gem.
Então você pode referenciar para uma folder ou você pode referenciar para um servidor. Aí você tem o RubyGems, aí você tem GitHub, você tem servidor próprio, então você tem vários lugares que você pode vincular essa gem ao seu projeto, fazendo então com que o seu projeto consiga entender que a lib que você quer utilizar para esse projeto, ela vai funcionar porque ela está na internet. Então qualquer tipo de projeto que você fizer, que for genérico, você pode colocar na internet. Daí se cria a comunidade. Por que você fala, que você vê muito o pessoal falando sobre a comunidade open source, né? Ou seja, open source. Então, open source ele se dá de código aberto. Quando você tem outras pessoas, como o Danilo, como outros desenvolvedores ao redor do mundo, que colaboram criando soluções, criando libs, criando gems, para que outros programadores possam utilizar de uma forma mais simples na hora que estiver desenvolvendo o seu projeto. Então, quando você cria uma gem, quando você cria uma lib, basicamente você está resolvendo um problema seu que pode vir a ser um problema de outras pessoas ao redor da internet. Com isso, você vai criando uma comunidade e vai tendo vários sistemas espalhados pela internet onde pode facilitar a sua vida. Hoje em dia, você tem o Google, que você tem como pesquisar tudo quanto é solução que você precisa na hora que você está desenvolvendo. Então a sua vida como programador está muito mais fácil. Na minha época não tinha tanta gem espalhada, na realidade tudo que você tinha que fazer, você tinha que colocar num servidor e aí puxar esses dados diretamente do servidor. Você não tinha como colocar no repositório na internet, ou então tinha alguns sites, alguns únicos sites, que tinha ali alguns repositórios que você tinha que fazer download daquela lib. Hoje não, hoje você tem sites organizados, que tem lib espalhado em ao redor do mundo, que você pode utilizar ganhando tempo em sua aplicação. Então, minha gente, hoje não faz sentido algum você ficar inventando a roda o tempo inteiro. Então tem muita coisa na internet que vai resolver o seu problema. Então pense, toda vez que você tem um problema complexo, verifique na internet antes para ver se alguém já fez uma lib para isso. Para ver se alguém já criou o que você está querendo fazer. E aí você simplesmente utiliza essa lib, ok? Porém, preste atenção. Muitas vezes quando você utiliza uma gem que veio da internet, e às vezes ela não veio de um host HTTPS, né? O que pode acontecer? Esse host que você colocou, ele não é seguro. Às vezes, o programador que fez esse sistema, ou fez essa lib, pode ter feito alguma coisa maliciosa. Pode simplesmente... Porque é um pedaço de código que você está injetando no seu. Então você pode abrir uma brecha de segurança simplesmente por utilizar algumas libs sem conhecer a fonte. Então muitas vezes, quando você vai utilizar, procure conhecer as fontes das libs que você vai estar utilizando, ok? Preste atenção. E agora, nessa aula de hoje que eu vou te mostrar, eu vou mostrar para vocês como que vocês acessam uma lib, uma gem, né? Como que vocês criam uma gem, como que vocês fazem o deploy dessa gem em um servidor, como que vocês configuram a sua máquina, a sua aplicação para utilizar essas gems e como que você também abre outras gems para você dar uma olhada no código, fazer um code review ali para verificar se você está seguro ou não de utilizar uma gem no seu projeto, ok? Então agora a gente vai lá para o computador, onde eu vou mostrar para vocês esses passos de como criar, como utilizar, como fazer o upload, como abrir uma gem que já existe, para que você possa então ver o código aberto de todas essas gems que tem na internet, entender, aprender um pouco mais como que cria gem e deixar a sua aplicação mais segura. Tudo bem? Então é isso, minha gente. Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal. Então agora de volta no computador a gente vai para mais uma aula. Aula agora de número 40. Então bastante aula aqui de Rails para vocês estudarem. Aulas bem extensas. E hoje também vai ser uma aula extensa. Essa aula de hoje eu vou ver bastante coisa, vai ter muita coisa técnica aqui. Então se prenda a essas aulas e revejam as aulas anteriores para que você não possa ficar perdido nessa aula, ok? Bom, minha gente, então vamos lá. O que a gente tem aqui basicamente? Eu criei uma aplicação vazia, tá? Então uma aplicação que não tem muita coisa. Então vamos lá. Uma aplicação simples aqui, que eu criei um controller chamado home, coloquei aqui o dado que eu vou utilizar, essa vai ser a gem que eu vou criar, então eu vou comentar ela aqui e vou basicamente começar a mexer nesse projeto. Então esse projeto ele está comentado e eu vou simplesmente
fazer um Rails S dele para levantar esse projeto e a gente começar a fazer os testes em cima desse projeto aqui. Localhost 3000, eu vou abrir, ó, não tem nada na minha aplicação, vazio, então não acontece nada. E aí agora eu vou fazer uma gem para que eu possa formatar valores, formatar moeda. Então, ó, o nome da minha gem vai ser format string e eu vou colocar aqui uma classe chamada moeda e um método para ele formatar em brasileiro, em BR. E também vou colocar um método para formatar na moeda americana, ok? No dólar. Bom, beleza. Então, como que eu crio uma gem, né? Como que eu listo gems? O que é gem, né? Como que eu posso ver isso? Na minha estrutura da aplicação Rails, eu tenho gem file, que eu já expliquei para vocês, e aqui tem um monte de gem, ó. Tudo isso daqui são libs, tá vendo? Ó? Rails é uma gem que é um framework por ser grande. Aí você tem, ó, Coffee Rails, você tem o TurboLink, você tem vários aqui, ó, Debugger, então várias gems que você pode estar utilizando na sua aplicação, ok? Bom, beleza. E aí, como que você cria uma gem, né? Como que você, na realidade, antes de criar, como que você abre uma gem que já existe? No caso, por exemplo, o Rails. Eu quero ver aonde que está o Rails, o que é o Rails, como que eu posso utilizar ele? Olha só que interessante. Se eu vier aqui nessa aplicação, eu vou derrubar, vou vir nessa aplicação e vou digitar assim, ó, gemlist. Quando eu digitar gemlist, ele vai trazer todas as gems que eu tenho instalado no meu RVM ou na minha máquina. Nesse caso, eu tenho várias gems instaladas, tá vendo? Várias gems instaladas aqui. E aí, eu quero saber qual RVM que eu estou utilizando. Então, RVM Info, ele vai me mostrar aqui a versão do meu RVM. Eu já mostrei para vocês também o que é o RVM nas aulas anteriores, é só vocês darem uma olhada. Então, tá aqui uma versão que eu tenho do meu Ruby, né? Que é onde eu estou utilizando. E se eu quero listar somente a gem do Rails, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gemlist pipe grep, e aí eu colocar o nome aqui de Rails, né? Ou seja, eu estou buscando tudo que tem a ver com Rails. Aí ele vai me trazendo todas as gems aqui, ó, que tem o Rails. Agora eu quero, ó, todas as versões do Rails que eu tenho, tá vendo? Dessa gem aqui que eu tenho. E aí eu quero simplesmente verificar aonde está essa gem aqui. Eu posso colocar bundle show. E aí eu coloco o nome da gem que eu estou utilizando. Ele vai me dar o path aqui, o caminho da minha gem, o caminho da minha lib. E aí eu vou simplesmente abrir ela no meu Sublime, tá vendo? Sublime, o caminho da minha gem. Aí aqui eu abri a gem, tá vendo? Tem aqui toda a explicação do que faz essa gem, a documentação, e aqui dentro eu já consigo começar a mexer nela, tá? Eu vou abrir aqui outras gems também, para que a gente possa fazer mais testes. Então vou lá, listar uma outra gem. Eu quero listar aqui o Active Record. Vamos ver aqui se ele mostra para mim. Não. Vamos colocar essa gem aqui, ó, jQuery Rails. Acho que é uma gem legal porque ela é pequena e a gente tem condições de ver mais coisas dentro dela. Então, Bundle Show, jQuery Rails, não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver uma gem que está diretamente nesse projeto. Pronto. Vamos abrir aqui MySQL. Vamos tentar ela. A gem do MySQL vai mostrar para mim o caminho, eu simplesmente vou lá, dou um Sublime e aí o caminho que eu quero e a gente vai abrir a gem. Então tá aqui, ó, abri ela, tem todo o meu código. Aqui em lib, ó, eu consigo ver a versão da minha aplicação, a versão dessa gem, então essa é a versão que está, e aí aqui eu tenho todo o código, enfim, que está utilizando aqui para simplesmente criar essa gem. Então, ó, aqui eu tenho o código principal, que verifica as versões, tudo mais, e aí eu tenho um monte de coisa aqui. Então esse é um exemplo de uma gem para você acessar o MySQL, que tem alguns comandos aqui para você executar MySQL, e aí você consegue abrir aqui e dar uma olhada no código. Então aprender, ver como é que o pessoal criou, às vezes fazer um bug fix em alguma gem. Então tem várias coisas aqui que você pode dar uma olhada e aprender, inclusive, como que foi feito esse código para que você possa fazer o mesmo, tá legal? Então essa é uma forma de você aprender. Aqui tem alguns exemplos de como você utiliza e aqui nos testes normalmente tem exemplos de como que você vai utilizar. Então olha só que interessante, ó. Aqui, ó, tá utilizando uma query, chamando um callback, tá vendo? Então tá mostrando uma forma como você pode utilizar essa query, outra forma. Então aqui você já, só olhando aqui, você já consegue entender uma certa documentação de como você pode utilizar essa gem.
Tá legal? Então isso aqui é muito interessante. Os testes, que é o próximo assunto que eu vou começar a falar nas próximas aulas, como que você cria TDD, BDD no Rails, mas quando você tem teste na sua aplicação, você basicamente tem uma documentação de utilização daquela lib que você está utilizando para outros desenvolvedores. Então isso aqui é uma excelente forma que você tem de olhar e verificar como que essa aplicação, como que essa lib funciona, ok? Bom, beleza, então fechando aqui essa gem que eu abri, agora eu tenho aqui alguns comandinhos que eu deixei para que a gente possa começar a utilizar. Então basicamente eu vou criar a minha gem, né? Como é que eu vou fazer para criar a minha gem? Então vou deixar aqui em cima o repositório onde eu vou criar. Então bundle gem, o nome da gem que eu quero. Então basicamente isso, bundle gem, o nome da gem. E aí ele vai criar para mim no padrão da gem, do padrão de como que eu vou utilizar. Perfeito, então ele já criou isso para mim, agora eu vou entrar dentro desse diretório, que é o format string. E aí eu vou dar um sublime nesse diretório para abrir aqui a minha gem. Agora eu já tenho a minha gem aberta aqui e eu já consigo ver os códigos. Então aqui em bin eu tenho algumas coisas de setup, ok? Então é como que essa gem vai fazer os require através do bundle, como que o bundle vai conseguir entender para fazer a instalação, né? Aqui em lib eu tenho as partes principais, é aqui que você programa, é aqui onde você tem tudo que você precisa. Esse é o arquivo principal, onde você vai programar efetivamente, e esse aqui é o arquivo da versão que você vai lançar a sua gem. No caso, a versão aqui está 0.1.0, essa é a primeira versão. Existe uma aula que eu posso explicar para vocês só falando sobre versioning, ou seja, como que você trata essa versão. Aqui as alterações básicas, aqui alterações médias, aqui grandes alterações. Então você tem um padrão para você utilizar em versões. Uma hora eu vou criar uma aula só para falar de versões também, que isso é bem necessário quando você está fazendo o deploy de sua aplicação, ok? Beleza, então você tem esse arquivo de versionamento, que é o versionamento da sua lib, e você tem aqui o código que você vai programar. Obviamente que a lib ela sempre começa com um módulo, e aí desse módulo você pode gerar classes, você pode gerar funções, e daí, enfim, você pode criar várias coisas que você necessitar. Aqui, minha gente, tem aí a forma como você vai criar. Eu prefiro o AirSpec, né? O AirSpec que é a minha suíte de teste. Eu gosto muito desse framework, então sempre quando eu vou fazer suíte de teste, eu utilizo o AirSpec. Então aqui está um exemplo de como que a gente vai utilizar o AirSpec, né? Aqui já começa mais ou menos como que você vai começar a fazer os seus testes. Eu vou fazer aqui, mas não vou entrar muito nesse assunto, né? E aí, aqui você tem o spec já com colors funcionando, tudo bonitinho. Você tem o Travis aqui, que é uma ferramenta muito boa para fazer os seus testes, rodar a sua automação de teste na internet, na nuvem, que já puxa o código do GitHub, também bem interessante. Você tem aqui a documentação da sua gem, a documentação do GenFile, né, o GenSpec, na realidade, que você vai fazer, vai gerar o seu código, vai gerar o seu binário, né, a sua gem compilada através dessas informações. Aqui você tem a sua licença, aqui a permissão que você vai colocar, como que as pessoas podem utilizar a sua gem, então essa é a documentação que você vai colocar para que outras pessoas que forem utilizar o seu código aberto saberem o que é, qual que é a licença que você faz para esse projeto. E aqui você tem a documentação que você vai colocar, como que as pessoas vão instalar a sua gem, onde que está o repositório, onde que vai ficar o código aberto, o que elas vão utilizar para poder o que elas vão fazer para poder utilizar a tua gem, ok? Então tem aqui as formas como você vai fazer. Então lembre-se, quando você está fazendo uma gem na internet, faça ela bem feita, coloca ela para que outras pessoas possam utilizar também, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns repositórios, ó. Se você olhar aqui, o principal do Rails que a gente utiliza é o Ruby Gems. Então o Ruby Gems, ele tem bastante gem aqui, o rubygems.org, ele tem a maioria das gems do mundo está aqui, né, do Rails. Então, por exemplo, o Rails, ó, do Ruby na realidade. Então o Rails está aqui, ó, e aqui você consegue medir todas as gems que você vai vendo. Então, como que você pode confiar em uma gem? Para você confiar, sempre dê uma olhada na quantidade de downloads, ó. Vê a quantidade de downloads que foi feita. Toda vez que alguém faz um bundle install, é feito um download dessa gem, desse repositório instalado na máquina, no servidor, da onde que for utilizado. Então, você tem aqui, ó, vários downloads. Assim você consegue medir a confiança da gem que você está utilizando. Então, aqui, minha gente, tem muito código que um monte de gente foi colaborando. E aí, se você quer contribuir também, você pode fazer o seu cadastro, aí você vai passar aqui
obviamente por algumas etapas para você fazer o seu upload, e aí a partir daí você começa a colocar o seu código. Então tem toda a explicação aqui, tá em inglês, depois se vocês quiserem marque uma aula particular que eu ajudo e explico vocês melhor nesse ponto aqui. Mas basicamente você pode colocar as suas gems aqui. Outro lugar que você pode colocar as suas gems é no próprio GitHub, que eu já expliquei para vocês também, né? O GitHub, o que é o GitHub, através da aula de Git, né, que está também no Torne-se um Programador, que vocês podem ver. Então aqui você tem condições no GitHub de subir as suas gems, colocar ela num repositório, né? Lembrando que o GitHub, deixa eu mudar de rede aqui, lembrando que o GitHub ele é um repositório de código, né? E aí esse repositório de código, você pode colocar o seu código aberto na internet para que outras pessoas possam utilizar. Então, quando você põe o seu código no GitHub, basicamente, você está liberando ele para que outras pessoas possam utilizar. Então tem vários códigos aqui, vários repositórios que eu criei, e aí eu criei esse daqui de teste, eu vou até apagar para que a gente possa criar um novo novamente. Então, deixa eu apagar esse daqui. Settings. E aí eu vou deletar esse repositório aqui embaixo e eu quero deletar ele. Então vou colocar aqui, vou deletar e eu vou criar outro novamente para que a gente possa trabalhar nesse novo diretório, tá? Então deixa eu voltar aqui para minha home, ok? E vou voltar aqui no meu perfil. Então, no meu perfil. E aí, perfeito, eu vou criar um outro repositório aqui para fazer junto com vocês. Tudo bem? Bom, na verdade eu vou criar agora já. Então vamos criar esse repositório que vai ser para essa gem que eu estou criando aqui, ó, que é essa format string, né? Então já vou criar esse repositório vazio. Então, repositório vazio. Acabei de criar. Ok? E aí, beleza. Então a gente já tem agora a nossa gem aqui que a gente acabou de criar, né? Tá aqui bonitinho, mas ela não tem nada, não tem nenhum git aqui armazenado. Tem o Git aqui funcionando, mas ela não tem um repositório específico. Então como é que a gente vai fazer para setar o repositório? Basicamente eu vou utilizar os comandos que estão aqui, ó. Um git init, né? Vou colocar então o meu remote. Então o remote que eu quero é esse remote aqui. Ok? E aí agora eu já tenho meu remote certinho e vou fazer o versionamento desse meu código. Então git add, vou adicionar todo mundo, vou dar um commit, colocando aqui, ó, versionando minha gem. E vou dar um push para que eu possa já commitar isso. Ah, ainda faltou aqui um traço AM. Legal, git push origin master. Aí ele vai fazer o push do meu código lá para o GitHub, deixando então esse format string lá no meu GitHub agora. Vou dar um reload aqui, agora eu já tenho o código aqui versionado. Ok, mas eu não fiz nada, eu simplesmente gerei a minha gem, então eu não tenho nada ainda. Agora eu vou começar a codar, né? O que eu quero aqui? Eu quero basicamente criar uma gem que vai formatar uma string, né? Igual eu coloquei aqui, ó. Eu vou passar um valor e ele vai ter que me entregar formatado. Então, olha, eu quero aqui colocar uma classe chamada moeda e um método chamado br. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Eu vou definir uma classe aqui. Deixa eu arrumar a minha tabulação. Então, vamos lá. Definir uma classe. Def. Vou colocar aqui, classe, né? Vou colocar aqui como moeda. E essa classe vai ter um método, né? Vamos colocar esse método como self.br. E nesse método eu vou colocar o dado que eu preciso formatado. Então vamos lá, vou colocar o R-cifrão e o dado R-cifrão e o dado formatado, número. Legal, agora também eu vou colocar esse dado formatado em americano, né? Então vamos colocar aqui, ó, EN. E vou colocar aqui como $. Pronto, criei esses dois métodos simples aqui para formatar os meus dados. Então, string moeda br, format string moeda inglês, ok? Ótimo, muito bom. Agora o próximo passo é eu começar a fazer os testes desse dado que eu fiz aqui, né?
ou na realidade eu já poderia começar a fazer o teste antes também, tá? Se eu fosse utilizar o BDD. Mas eu vou fazer aqui basicamente para que a gente possa ver, estou fazendo bem simples. E a versão que eu vou lançar é a 0.0.1, tá? Então essa é a primeira versão que eu estou fazendo. Ok, aí eu vou vir aqui nos meus códigos, nos meus testes, e vou começar a fazer alguns testes aqui. Aqui é simplesmente a configuração, e aqui no meu teste eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero verificar se a versão está preenchida, né? Então, verificar se o versionamento está preenchido. Então, um teste básico que ele vai verificar o versionamento. Ele não pode ser new, né? Então ele tem que ter, ele tem que existir. Agora o próximo teste aqui, ó, testa formatação em real. E aí o que eu vou fazer? Aqui no meu spec eu vou chamar aquele método que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, exatamente do jeito que eu fiz aqui. Eu vou pegar assim e vou chamar esse método. Então esse método aqui, dois pontos, que aqui é o namespace.a classe, e a classe.método de classe, e vou passar um valor, no caso aqui, 2. E esse valor ele tem que retornar igual, né, a rcifrão, o valor de 2. Agora eu vou colocar aqui, ó, testa $. Então testa $. Nesse caso eu vou passar aqui aí, $3 e ele tem que me retornar $3. Então esse aqui é basicamente um teste que eu fiz para testar essa minha lib, né? Salvei aqui agora, e aí agora o correto seria eu rodar esse teste. E como que eu faço para rodar um teste de RSpec? Basicamente eu tenho que fazer assim, ó, rspec, spec, né? Por que spec, spec? Porque aqui dentro você tem um arquivo de configuração do RSpec, que é esse arquivo aqui, que é o gemfile, né? Deu Rakefile na realidade. E no Rake você consegue configurar todas as tarefas que você vai rodar. Nesse caso eu tenho uma tarefa chamada spec, e essa tarefa ele vai rodar para mim, né? Agora eu vou rodar o meu código, né? É spec, spec, ele vai tentar rodar e vai dar erro. Qual é o erro que ele está dando? Agora a gente tem que notar o que está acontecendo aqui, ó. Ele está falando que você tem uma validação na sua gem que está falando que tem algumas coisas com fixme ou tem algumas coisas com to-do no script. Que você precisa arrumar o script da sua gem, que você ainda não fez isso. Então você precisa colocar a documentação da sua gem. E ele está falando isso para você. Aí, se você mesmo assim tentar forçar, rodar aqui um bundle install, olha lá o que vai rolar. Bundle install. Ele também vai falar para você, meu amigo, você precisa arrumar a descrição do seu arquivo, que é esse arquivo aqui do genspec, né? Então a gente agora vai lá no arquivo do genspec para poder arrumar. Então aqui, ó, tem a documentação. Lembra que você mexeu no version? Aqui ele vai entender, ó, tá vendo? Ele vai pegar lá no seu arquivo lib, vai pegar o versionamento que você criou e vai deixar aqui como versionamento igual que você criou. Aqui é o nome da sua gem, o autor que fez, o e-mail do autor, e aqui você pode fazer a descrição. Então aqui, um resumo do que seria a sua gem, né? Então vou colocar aqui, ó, formata moeda. E aí, o que ela vai fazer, né? Qual é a ideia? Ó, formatar moeda em formato brasileiro e americano. E aí aqui a URL de quem fez e etc. Então eu colocaria aqui http o meu site www.didocs.com.br. Pronto, é um exemplo. E aí aqui você tem aqui uns outros metadados, se você quisesse colocar outros dados aqui, esse dado aqui se você não quiser, você não precisa colocar. Aqui tá ali algumas coisas que ele vai subir, que ele vai verificar de teste na sua máquina quando você for rodar, né? E aí aqui também o path que ele vai fazer o require quando for instalado na máquina. No caso, o path que você quer colocar como require é o lib. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Nota que aqui você tem várias coisas no seu projeto, mas o que vai ser interessante para lá na hora que você vai instalar o seu sistema é essa gem aqui, ó, esse lib. Esse lib é o importante para ele. Então ele vai entender que esse lib aqui, que é o que vai instalar na sua aplicação.
Aqui uma outra coisa, todas as dependências que você tem para rodar essa gem. Então essa daqui são dependências locais. Se você quer colocar dependência em produção, você vai tirar o development aqui para você colocar a dependência em produção. Quando você tiver dúvida na hora de criar uma gem, faça isso daqui, ó. Abra uma gem existente e dá uma olhada nas documentações dessa gem existente para que você possa entender como que eles fizeram e aí você fazer igual, tá bom? Então é um exemplo de como que você pode fazer também. Então tá aqui as configurações básicas que eu criei, salvei e agora eu vou tentar rodar o meu teste novamente. Ó. Na hora que eu tentar rodar o meu teste agora, vocês vão ver que o meu teste ele vai rodar, mas ele falhou aqui, ó, porque ele retornou uma coisa errada, né? No meu teste eu fiz errado aqui, ó, nessa linha 11. Então vamos ver o que eu coloquei aqui na linha 11 de errado no meu teste. Vou abrir aqui meu código. Na linha 11, olha só, eu coloquei BR aqui ao invés de colocar o EN, que seria do inglês, né? Agora eu vou rodar aqui novamente. Meu teste passou, ou seja, ele está verificando o versionamento, ele está formatando como real e ele está formatando como dólar. Bonitinho, está funcionando do jeito que eu queria. Agora eu vou simplesmente versionar esse código. Então, status, está aqui, git add, ponto, git commit -am, vou fazer lá a minha alteração, então gem finalizada, git push origin master, então eu subi o meu código lá para o repositório. Ok, agora como utilizar essa gem? Né? Eu preciso utilizar ela na minha aplicação ou no meu local. Antes de utilizar na aplicação, eu vou utilizar no local, ok? Como que eu utilizo uma gem no local? Então, primeiramente, eu só tenho aqui os meus códigos. Eu ainda não gerei o binário, o compilado dessa gem. Como que eu posso gerar o compilado dessa gem? Utilizando o comando gem build e aí o nome da gem que eu quero gerar, ok? Aí ele vai buildar essa gem e gerar um arquivo chamado format .gem, da versão .gem. Essa é uma gem compilada, onde você tem condições de instalar ela na sua máquina. E neste caso, agora eu quero utilizar ela e instalar ela aqui na minha máquina, diretamente apontando para esse arquivo local. Se vocês darem uma olhada aqui agora, no git status, vocês vão ver que eu tenho o arquivo aqui, ó, que é o arquivo que eu acabei de criar. Olha ele aqui, ó. Agora eu tenho condições de chamar e instalar ele diretamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um genset novo para que a gente possa já trabalhar com um genset novo. Então rvm create, na realidade genset create, então gem underline test, ou melhor, gems test. Então eu criei aqui um repositório novo. E aí agora eu vou utilizar esse repositório. rvm use, estou utilizando aqui esse genset aqui bonitinho. Se eu der um genlist, vocês vão ver que agora eu não tenho quase nada de gem aqui, ó. E eu vou dar um genlist pipe grep format. Vocês vão ver que eu não tenho a minha gem format aqui, né? Então se eu tentar agora fazer o seguinte, um irb, e tentar utilizar essa gem format, olha lá, ó, vou pegar aqui do meu teste, e vou tentar utilizar essa gem aqui no meu IRB. Ó, ele vai falar que não existe esse formato string, eu não tenho essa gem. Então eu preciso instalar aqui no meu genset. Como é que eu faço para instalar? Gem install, o caminho dessa gem. Então o caminho dessa gem, ela está então em format string traço a versão dela .gem. Vou mandar instalar, feito a instalação, agora eu posso vir no meu IRB e utilizar. Olha lá que interessante. Ó. Na realidade, ainda além disso, eu preciso fazer também um require. E antes disso também, eu vou dar uma olhada aqui se ele está bonitinho mostrando na minha versão. Ó, tá aqui, ó. Agora está utilizando, né? Então eu vou dar um IRB e agora eu vou fazer assim, ó, require e vou colocar a gem que eu instalei aqui no meu genset. Preciso colocar isso entre aspas também. Perfeito. Ele retornou true. A minha gem já existe lá no meu require, agora ela já está liberada para mim utilizar aqui no meu environment. Agora eu posso simplesmente utilizar o comando. Vamos lá, pegar aqui o comando, rodei, tá aí, ó, formatou o meu dado como moeda, ó, formatou bonitinho, tá vendo? Então qualquer dado que eu passar aqui, se eu passar aqui em string também, ó, ele vai formatar do jeito que eu pedi lá na minha gem, né? Então tá aí, ó, funcionando a minha formatação, ok? Então, como eu utilizo ela no local,
dessa forma, fazendo require e chamando ela, ok? Muito bom. Agora eu vou voltar no meu Gen7, né? Vou voltar no Gen7 que eu estava anteriormente, né? E aí, como que eu volto aqui? Eu simplesmente vou voltar na versão do Ruby que eu estou utilizando. Ok. Agora, como que eu instalo essa versão de Gem diretamente em uma aplicação? Legal. Antes disso, eu vou acontecer um erro de propósito aqui, ó. Eu vou versionar o meu arquivo buildado, que é esse arquivo gem. E aí vocês vão ver que vai dar problema na hora da instalação. Então git add, vou colocar o meu arquivo buildado, commit-am, arquivo build, git push, origin master. Então vou subir esse arquivo buildado. Vocês vão ver que quando eu fizer o require na minha aplicação, vai dar problema. Agora, na minha aplicação, eu vou fazer o require desse dado aqui. Então, eu vou fechar a minha lib, porque eu já sei que está ok. E agora, eu vou colocar o endereço aqui no meu Gemfile que eu quero lá do meu GitHub. Então, eu falei que eu vou utilizar o format string e falei que eu vou utilizar esse repositório aqui. Qual é esse repositório? Lá na internet, eu criei esse repositório aqui, que é o meu format string. E aí, se eu clicar aqui em clone, vocês vão ver que ele vai me dar o URL, ó, tá vendo? Ou aqui também eu tenho o URL, ó. Então, é essa URL, que é o URL que eu posso colocar diretamente aqui no meu Gemfile. Então, vou colocar aqui no meu Gemfile, que eu quero que eu vou buscar do Git essa gem e instalar ela na minha máquina, para que então eu possa utilizar na minha aplicação. Então essa é uma das formas que eu posso utilizar para usar a lib, né? E aí agora eu vou fazer o bundle install para ele poder instalar essa minha gem nessa aplicação Rails. Ó, ele vai tentar baixar, está tentando fazer o fetching, e aí ele vai dar erro. Olha que interessante. Ele deu erro e ele está falando aqui que você tem um arquivo, que é esse arquivo aqui, ó, buildado lá dentro. Você não pode ter esse arquivo buildado porque ele não vai conseguir fazer o seu vínculo de gem dessa forma. E esse arquivo buildado é para você instalar em algumas coisas. Quando você está lá utilizando o RubyGems, esse arquivo que você sobe, esse arquivo buildado, neste caso aqui você está num código de versionamento. Então você não pode versionar esse arquivo. Então o que você tem que fazer? Eu vou apagar ele do meu repositório. Então estou apagando ele do meu repositório, format. Vou commitar novamente que eu não tenho mais esse arquivo. Agora não tenho mais esse arquivo lá no meu Git. Ó, se vocês olharem aqui agora, eu vou dar no reload, ele já não está mais aqui, né? E aí agora eu vou fazer a instalação novamente. Agora ele já está conseguindo baixar a dependência, prontinho, já instalou, bonitinho. Nesse caso, como eu já coloquei ele na minha dependência aqui do Gemfile, eu não preciso fazer o require na minha aplicação, porque o Gemfile já faz tudo isso para mim, ele já tem essa inteligência de fazer esse auto-require, ok? Então a única coisa que eu preciso fazer é utilizar o format string. Então eu vou liberar esse pedaço de código e vou subir a minha aplicação para vocês verem o que vai acontecer aqui. Use S, agora subindo a minha aplicação, localhost, já está aqui na realidade, rodando, ele vai parar no debugger, né? E aí vocês podem ver que ó, o valor do format moeda já está funcionando, tá vendo? Então bonitinho, funcionando para mim, rodei aqui e ele já mostra para mim o valor formatado, tá vendo? E aí o que eu posso até fazer aqui, ó? Eu vou mexer no meu código, para que eu possa formatar o valor que eu mando pela internet. Então vou tirar o debugger e vou colocar aqui params de moeda. E aí eu vou passar esse parâmetro pela internet. Se eu não passei nada, ele vai trazer somente o R. Agora se eu passar aqui um query string, moeda igual a um valor, tá aí, ó, ele mostra o valor. 123, 1235, tá aí 1235 já fazendo a formatação para mim, ok? Bom, essa é uma das formas como que você instala na sua aplicação. Legal. Então aqui eu deixei ele lá na comunidade, já para que outras pessoas possam baixar e utilizar. Agora eu vou remover, ó, removi essa forma de utilizar, vou reiniciar minha aplicação, na realidade vou dar um bundle novamente aqui para ele limpar, vou reiniciar minha aplicação e agora eu vou tentar usar aqui, ó, do jeito que eu estava usando. Ó, ele vai dar erro,
falando que não consegue entender o format string, ou seja, essa gem já não está mais disponível. E aí agora eu vou utilizar a outra forma. Eu gerei essa gem local e eu quero que essa gem local rode diretamente da minha aplicação sem eu ter que colocar em repositório algum. O que eu posso fazer? Para isso existe essa pasta vendor aqui, ó, essa pasta que serve para algumas libs que você está criando do Rails, né? Então nessa pasta eu tenho condição de mexer e criar coisas aqui dentro. Então eu vou abrir essa pasta, ó, e vou colocar aqui um diretório chamado gems. E aqui dentro eu vou colocar essa gem que eu quero, que é o format string. Então vou copiar o meu format string e vou jogar dentro da minha gem. Então, dentro do meu vendor, joguei o meu código diretamente aqui. Legal, olha só que interessante. Agora, aqui eu tenho uma gem que eu posso utilizar diretamente da minha aplicação. Só que eu preciso fazer o require? Sim. Como que você vai fazer o require? Você vai fazer o require apontando para a sua máquina. Então, eu quero utilizar o format string e o path que eu quero utilizar é do meu diretório vendor, da minha pasta gem, e eu formato, eu jogo diretamente para o diretório, ok? Neste caso, gente, é o diretório que você tem que jogar. Não é para você jogar o arquivo Gemfile buildado, tá? É o diretório que você coloca. Uma vez que você fez desse jeito aqui, toda vez que você levantar a sua aplicação, então, ó, você pode dar um bundle aqui, e quando você rodar a sua aplicação, ele já vai carregar com essa gem. Uma vez carregado com essa gem, ela já vai funcionar. Ou seja, agora eu já tenho lá essa lib já também funcionando do meu local. E olha só que interessante, quando ela está no meu local, eu posso fazer alterações diretamente nela. Então olha só, tá aqui, ó, eu vou colocar aqui um espaço traço, né, na validação de moeda, e aí eu vou dar o reload aqui, ele não funcionou, tá vendo? E aí o que eu tenho que fazer? Reiniciar minha aplicação. Reiniciei minha aplicação, ele já vai pegar da minha gem local, tá vendo? Traço já funcionando, ok? Então essa é outra maneira como você pode utilizar gem na sua aplicação. Ou seja, você pode utilizar ela de 3 modos. Instalando ela direto no seu sistema, você pode utilizar colocando ela diretamente em um repositório Git ou diretamente no RubyGems. Você pode simplesmente fazer o require no seu Gemfile, colocando para o local, ou colocando para um repositório, ou deixando dessa forma, já sabendo que ele vai baixar do source RubyGems, ok? Pessoal, então é isso. É assim que você cria uma lib, que você configura a lib no seu sistema, é assim que você utiliza as gems na sua aplicação Rails. Espero que você tenha gostado, espero que tenha gerado valor para você. Por favor, compartilhe, dê um like no canal, mande para que outras pessoas possam aprender também, porque com certeza assim a gente vai fazer uma distribuição de renda mais justa, porque a gente está dando oportunidade de emprego para que outras pessoas possam estudar e conseguir rendas para suas famílias, tá bom? Então é isso, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Pessoal, aula extensa, aula complexa, mas de muito valor. Revejo essas aulas várias vezes para que você possa simplesmente fixar o dado em tua mente. Valeu!